Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem como título No Deserto da Vida. O texto bíblico encontra-se em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim a Palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vos vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Queridos ouvintes, todos nós sabemos que o deserto é um lugar quente, árido e solitário. Quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água, fica com fome e não encontra comida, fica com calor e não encontra sombra. No deserto, ficamos completamente vulneráveis. Não podemos nos esconder no deserto. Da mesma forma, não podemos nos esconder de Deus. Precisamos nos abrir, ser vulneráveis, depender completamente dEle. Quando fazemos isso, Deus faz milagres. Ele nos dá tudo o que precisamos e transforma nosso deserto em um lugar fértil e bonito. Portanto, queridos, assim como o povo de Israel no passado, muitas vezes nos sentimos no deserto da vida, ainda que estejamos em direção a Canaã celestial. Quantas vezes pensamos que Deus nos abandonou no deserto da vida? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. O nosso Deus, queridos ouvintes, é o mesmo Deus que conduziu o povo do passado no deserto. Isto conclui que, assim como aconteceu com os nossos irmãos do passado, a nossa travessia também não será diferente. Mas para sermos vencedores no deserto da vida, 3 atitudes devemos observar. Primeiro, caminhar sob a proteção de Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus é nossa proteção. No meio de todas as lutas e dificuldades, Deus protege quem o ama. Deus cuida de nossas vidas e de nossas almas. Aquele que confia em Deus não precisa ter medo, porque Deus está do seu lado. Quando as dificuldades nos cercam e não vemos saída, podemos clamar para Deus e Ele nos livrará. Nossa proteção não depende de nossa força ou poder, depende unicamente de Deus. Ele nos dá sabedoria e capacidade para enfrentar todas as situações e também nos protege do maligno. A Bíblia diz o seguinte nos versículos 19 e 20. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. É assim que Deus faz, queridos ouvintes. Ele nos protege o tempo todo. Não conseguimos ir a lugar nenhum sem a proteção de Deus. Em Salmos 34, versículos 7 e 8, diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Segundo, contemplar a providência de Deus. Queridos ouvintes, Deus é fiel e providencia tudo o que precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, emprego, amigos. Deus cuida de todas as criaturas da terra. Mas a providência de Deus vai mais longe. Deus nos providenciou a salvação através de Jesus. Ele nos dá alegria e força para resistir ao pecado e nos dá muitas bênçãos espirituais. A providência de Deus cuida de nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Nos versículos 21 e 22 diz assim a palavra de Deus: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Deus sempre abre o mar vermelho para os que nele confiam. Terceiro, confiar na ação de Deus. Queridos ouvintes, podemos confiar no Senhor. O Senhor é eterno e não muda. Tudo falha: amigos, família, dinheiro, poder, saúde, mas Deus nunca falha. Só em Deus podemos ter confiança total. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele age. Deus nos protege e nos dá força para superar todas as dificuldades. Ele transforma nossas vidas e nos dá vitória. Se confiarmos no Senhor, não seremos decepcionados. Nos versículos 24 e 25a, diz assim: Logo antes do amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Deus eterno olhou para o exército dos egípcios e fez que eles ficassem apavorados. Os carros de guerras andavam com grande dificuldade, pois Deus fez que as rodas ficassem atoladas. Deus pode usar as coisas simples para confundir as grandes. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a mensagem de hoje foi clara ao comparar o nosso deserto da vida em relação ao deserto enfrentado pelo povo israelita do passado. Praticamente tudo o que aconteceu naquela época, infelizmente, tem acontecido nos dias de hoje e com maiores proporções, tais como idolatria, feitiçaria, murmuração, prostituição, pecado oculto e muitos outros pecados que têm sido praticados hoje, portanto, aumentar a iniquidade. E você, querido ouvinte, como está a sua caminhada no deserto da vida? Você tem observado as 3 atitudes necessárias para ser um vencedor? Só para lembrar, as atitudes são: caminhar sob a proteção de Deus, contemplar a providência de Deus, confiar na ação de Deus. Faça isso, querido ouvinte, e com certeza você também será um vencedor. E para concluir, nós vimos no versículo 25b o seguinte: Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Deus eterno está lutando a favor deles e contra nós. Como vimos, queridos ouvintes,
É assim que o nosso Deus age em favor do seu povo. Pense nisso, queridos ouvintes, e que Deus nos abençoe. Amém. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos pela mensagem esclarecida aos nossos corações e pela certeza que temos da Tua proteção, da Tua manutenção e da confiança que podemos depositar no Senhor. Abençoa todos nós que ouvimos a Tua palavra neste momento. E para aqueles que ainda continuam com os corações endurecidos, indiferentes ao plano de salvação oferecido por Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja neste momento convencendo que somente Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Dê a eles, Senhor, mais uma oportunidade para terem um encontro com Jesus, reconhecendo-o assim como seu único e eterno Salvador. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Amém, Senhor.